E a partir desse momento, então, nós vamos fazer a nossa oração tradicional, nosso Pai Nosso, tá? A gente dá início às nossas atividades de hoje. Então, de olhos fechados, relaxados, relaxem os ombros, corpo, fiquem bem tranquilos, respiração funda, tá? Para que a gente dê início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Levemos nosso pensamento e aproveitamos toda a energia que desenvolvemos nesse momento, que seja propagada a todos aqueles que de alguma forma precisam, que sirva para a harmonização de cada um, dos nossos familiares, dos nossos queridos, da nossa casa, dos nossos vizinhos, de todos os lares, daqueles que precisam também. Que possa se estender e se multiplicar essa energia do bem a todo mundo, a todo o universo, e possa trazer um alento a cada um e um sorriso. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o nosso querido amigo Rodrigo. Rodrigo. Obrigado, André. São todos seus e muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aí. Não, vou tentar fazer como sempre faço, né, da maneira espontânea que se faz necessário para esse tipo de reunião, não é? E hoje o tema, a gente colocou um título, e aí a culpa é minha, já vou colocar, tá? Porque daí pediram, a Fátima tinha colocado da gente conversar sobre... Deixa eu fixar aqui, fica melhor para vocês me enxergarem, não é mesmo? E a Fátima tinha colocado da gente falar sobre emoções, o quanto que as emoções podem ser ruins, né? Em questão de tomada de decisões e tudo mais, e eu pensei, não, mas não é assim que a gente trata a questão das emoções, porque, na verdade, as emoções, elas evoluíram no nosso cérebro para nos ajudar a resolver problemas. Provavelmente nós não estaríamos aqui como espécie se nós não tivéssemos o nosso repertório emocional, não é mesmo? E aí eu tentei pensar como ajustar essa ideia que a Fátima tinha me sugerido para nós discutirmos aqui, e como ajustar, então, essa ideia num contexto da neurociências, da psicologia cognitiva, e ajustar essa ideia, então, para entender como que as emoções, elas podem nos trazer prejuízos ao longo da nossa vida e nas nossas decisões. E eu coloquei, então, emoções, né? E eu falei quente e frio, mas o correto, então, não é emoções quentes e frias. Na verdade, a gente chama de cognição quente e fria. Eu vou diferenciar isso daqui a pouco e tentar discutir que tipo de influência as nossas vidas podem trazer para essas cognições quentes e a cognição quente e a cognição fria. Mas primeiro eu gostaria, então, de falar sobre as emoções, para que a gente possa compreender essa ideia, tá? As emoções, elas são um repertório básico do nosso corpo. Então, as emoções acontecem no teatro do nosso corpo, não é? O nosso corpo é que manifesta as emoções, o nosso corpo é que reage aos estímulos, e essas reações, geralmente, elas têm componentes emocionais, tá? Nós nunca damos valor para as emoções. Então, não existem emoções positivas e emoções negativas. Nós não podemos pensar, por exemplo, a tristeza como sendo uma emoção negativa, ou a alegria como sendo uma emoção positiva. Isso é uma maneira errada de se pensar.
Até porque eu sempre falo, poxa, se você perder um ente querido e não ficar triste, você está com algum problema. Você tem algum problema, né? Sério, e precisa resolver isso. Então, hoje as pessoas, elas lidam muito com a ideia de que tem que estar sempre feliz, né? A gente tem esses aparelhinhos aqui que mentem o tempo todo, as nossas redes sociais, as pessoas só colocam suas vidas extremamente alegres o tempo inteiro, como se não existissem problemas em nenhum momento. E isso sugere uma ideia bem ruim para nós, de que nós não podemos ficar tristes. Se a gente ficar triste, a gente precisa se medicalizar ou comprar alguma coisa. Olha que interessante, né? A gente já faz um link aí com esse mundo do consumo, que vocês, quem já me assistiu sabe que eu sou bastante crítico em relação a isso. Então, não existem emoções positivas e emoções negativas, certo? Em primeiro lugar, vamos esquecer isso. Existem emoções, então, que nos adaptam. As emoções todas, elas são adaptações do nosso cérebro às circunstâncias. Então, por exemplo, as emoções básicas, não é? Tristeza, alegria, nojo, raiva, dor, não é? Espanto, então, surpresa, espanto, essas são as emoções básicas. Depois a gente tem o segundo nível, que são as emoções sociais, que até eu já falei sobre algumas emoções sociais aqui, né? Não é? Sobre vergonha, por exemplo, arrependimento. Então, são as emoções sociais, aquelas que a gente manifesta quando a gente se relaciona com outras pessoas. Eu até gosto muito do arrependimento, sabe? Porque eu não gosto da culpa. A culpa é uma coisa muito ruim, assim. Eu gosto do arrependimento. Eu me arrependi do que eu fiz, eu não vou repetir aquilo e vou corrigir a partir de agora. Ao passo que a culpa, ela não carrega consigo essa ideia de eu vou corrigir, entende? Parece que a culpa eu tenho uma culpa, eu vou carregar isso comigo e ponto final. Então, eu não gosto muito da culpa. Então, existem essas emoções. E ainda existem as emoções morais. Olha que interessante. Então, as emoções básicas, as emoções sociais e as emoções morais. As emoções morais são aquelas emoções, então, que fazem com que a gente corrija um comportamento se ele for reprovável socialmente. O arrependimento pode ser considerado uma emoção moral, não é? E aí nós vamos ter um outro conceito, que são sentimentos. Vamos diferir, então, emoções de sentimentos. Emoções são, então, respostas corpóreas que nós temos, não é, a determinadas circunstâncias e situações da nossa vida. E os sentimentos? O que são os sentimentos, não é? Os sentimentos, eles são, na verdade, a ideia que o nosso cérebro faz do nosso corpo frente a uma emoção. Então, como está o meu corpo agora, nessa circunstância em que eu me vejo? Isso é o sentimento. Olha, percebam que o sentimento ele tem a ver com consciência. Ele tem a ver com uma ideia que nós temos, nossa mente tem, não é? O nosso cérebro cria uma ideia. Olha, o sentimento é uma ideia que o nosso cérebro cria de como o nosso corpo está vivenciando uma determinada situação. E eu gosto do Spinoza aí, esse aspecto que ele fala do amor, não é? O amor enquanto a ideia, olha que bonito, o amor enquanto uma alegria, tá? Que nós sentimos pela ideia que nós temos de uma outra pessoa. Então, quando gera alegria, a ideia dessa outra pessoa, nós temos o amor. Quando gera a tristeza, que é uma emoção, não é? Isso é o ódio, tá bom? Então, os sentimentos, na verdade, são a ideia que nós temos do nosso corpo, a percepção que nós temos do nosso corpo em uma determinada situação emocional. Né? Então, se eu sinto alegria ao pensar em alguém, eu posso chamar isso de amor. Se eu sinto tristeza ao pensar em alguém, eu posso chamar isso de ódio, posso chamar de rancor, tem vários sentimentos correlatos aí à alegria e tristeza. Mas estão vendo que ele sempre se refere às emoções? Né? Sempre se refere às emoções, tá bom?
E aí vamos tentar diferir, para falar das cognições, da cognição quente e fria, vamos tentar diferir agora uma outra coisa. As emoções morais e as razões morais. Olha que diferença, não é mesmo? Às vezes a gente toma decisões totalmente baseado nas nossas emoções, por isso a gente chama isso de cognição quente, e por vezes nós tomamos decisões baseadas puramente nas nossas razões, e aí a gente chama isso de cognição fria. Ó, agora a gente está aprofundando um pouquinho já essa ideia, tá legal? É muito difícil, a gente tem uma ideia muito errada de que os nossos cérebros são estruturas extremamente racionais e planejam e calculam meticulosamente as coisas, e isso é estapafúrdio, tá bom? Também não é verdade que a gente usa só 10% das nossas capacidades, não, a gente usa o cérebro inteiro, o tempo inteiro, dependendo da carga de cognitiva, né, das necessidades cognitivas que a gente usa todo ele, ainda tem o cerebelo, que é chamado pequeno cérebro, que auxilia algumas tarefas, como, por exemplo, você está talvez irritado, não é, nervoso, atrasado e precisa dirigir. E está sobrecarregado de vários fatores, estresse. O cerebelo, ele praticamente automatiza muitas das coisas que a gente vai realizar para dirigir. Mas, senão a gente sobrecarregaria o cérebro não conseguiria tomar decisões na hora de dirigir. É perigoso porque às vezes a gente toma decisões bem ruins ao volante, não é mesmo? O volante, o automóvel é uma arma bem perigosa, é um momento ruim para tomar decisões de forma quente, né? Das cognições quentes, tá? Cognição quente. E aí, para fazer essa diferença entre emoções morais e razões morais, tem o dilema do trem desgovernado. Então, tem um trem desgovernado, tá? E você precisa tomar a seguinte decisão. Para que o trem desgovernado mate 5 pessoas, você manda ele para a esquerda. Se você mandar ele para a direita, ele vai atropelar uma única pessoa. Você não sabe quem são, na idade, nem sexo, nem nada, tá? Você não sabe quem são essas 5 pessoas e você não sabe quem é essa uma pessoa. Então, você vai tomar uma decisão racional. Você não tem envolvimento com essas pessoas, você não sabe quem são elas, mas se o trem for para a esquerda, vai atropelar 5 pessoas, e se for para a direita, vai atropelar uma pessoa. O que você faz? Que tipo de decisão você vai tomar? Vai mandar o trem para a direita, onde ele vai atropelar apenas uma pessoa. Não é? Racionalmente, a matemática que o cérebro vai fazer é do tipo: tenho que salvar 5 pessoas e, infelizmente, alguém vai ter que... Eu fico muito pesaroso, porque hoje a gente está cheio de médico e de enfermeiro nos nossos hospitais, tendo que tomar decisões que não são decisões racionais, porque eles estão diretamente ali, eles sabem quem são aquelas pessoas, eles não sabem, talvez não tenham envolvimento emocional, enfim, não tem um envolvimento pessoal, mas eles sabem a idade, eles sabem o gênero, eles sabem muitas coisas. Quem está lá fora chorando por essa pessoa, muitas vezes os enfermeiros e médicos sabem, mas eles, às vezes, nas UTIs lotadas, eles precisam tomar decisões bem ruins, bem difíceis, bem, assim, dramáticas com relação a quem vai ficar e quem não vai, quem vai ter o respirador e quem não vai. Claro que eles fazem análises aí bastante racionais também, numa questão de perspectiva de vida, né, de chance de sobrevivência, de condições físicas dessas pessoas para sobreviver. Então, essa é a parte racional. Existem protocolos para isso, essa é a parte racional. Mas a gente sabe que não é só de protocolo que vive a medicina, não é mesmo? Nem a medicina, nenhum dos nossos trabalhos vivem apenas de protocolos. Ainda mais se eles lidam com vidas humanas, ou ainda com emoções, ou com aprendizagem, como é o caso dos professores, que também às vezes precisam tomar decisões. Já na variante do trem desgovernado, não é? Para salvar 5 pessoas, você precisa empurrar uma pessoa na frente do trem.
Olha que loucura. Então você tem envolvimento, ou se atirar na frente do trem, tá bom? Você também não sabe quem são aquelas 5 pessoas, nem quem é essa pessoa que você talvez tenha que empurrar. Aí tem uma decisão que já é que a gente chama de emoções morais. É uma tomada de decisão emocional. Existe um envolvimento emocional muito grande aqui. Tá? Então essa é a primeira ideia que eu precisava construir com vocês para diferenciar as coisas aqui. A segunda ideia tem a ver com a flexibilidade. Os nossos cérebros, eles foram, né, programados pela seleção natural para o tempo todo ficar achando padrão nas coisas. Qual é o padrão? Qual é o padrão? Qual é o padrão? Qual é o padrão? Porque o padrão dá uma certa segurança para nós. Não é? Se eu sei como aquela pessoa vai reagir, sei como aquele animal vai reagir, isso me dá uma certa segurança. Então, o nosso cérebro é programado, muito programado, para não só compreender os padrões que existem na natureza, mas também para gerar um padrão de resposta, não é? Um padrão de resposta para as diferentes situações. Isso até é positivo. Se você for ver que o Rodrigo, o André, o Paulo, eles têm um padrão de resposta para as coisas. Então, fica mais fácil de nós nos relacionarmos com as pessoas quando elas têm padrões, tá bom? Esses padrões nem sempre são bons, eu não estou dizendo isso. Nem sempre, vou discutir com alguém e isso vai ser bom. Não é bom porque o padrão daquela pessoa, então, não é nessa forma. Mas nosso cérebro está o tempo todo tentando encontrar padrões. Por outro lado, o mundo não é feito de padrões. O tempo todo nós estamos submetidos a novidades e a desafios e a coisas difíceis, a resolução de problemas difíceis, não é mesmo? E isso requer o que a gente chama de uma flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade? Flexibilidade cognitiva é a capacidade que nós temos de mudar a nossa resposta de acordo com as circunstâncias que o ambiente nos oferece. Algumas pessoas são muito rígidas do ponto de vista cognitivo, né? Tem até nos TPQs, nos questionários, para teste de temperamento e caráter, nós temos um dos critérios personalidade de caráter estoico, né? Um padrão muito rígido para a tomada de decisões. Então, algumas pessoas terão uma capacidade de flexibilidade cognitiva, outras menor, tá? Então, existe uma dicotomia, como se o cérebro o tempo inteiro estivesse num conflito entre eu quero buscar padrão, eu preciso ter um padrão para a resposta, mas ao mesmo tempo eu tenho os desafios e os problemas. Vamos pensar agora que a gente está vivendo uma pandemia, tem um monte de pessoas aí perdendo emprego, né? Porque a gente tem uma crise social também, cultural, econômica, e aí você tenta achar padrão, não é? Tenta procurar padrão nas coisas, tenta achar padrão nas pessoas, as pessoas estão com menos condições de responder de uma forma padronizada. Então, está cada vez mais difícil e desafiador achar padrão no ambiente externo. Quanto mais flexibilidade você tiver aqui, melhor nesse momento, porque o padrão se dissolveu um pouquinho. Se nós estamos numa circunstância social, política, econômica, sanitária, não é mesmo? Mais tranquila, a gente pode agir com menor flexibilidade. O ambiente não está mudando tanto, então não requer tanta essa flexibilidade, tá? Então essa é uma dicotomia muito importante, porque nós gostamos de novidade, não é mesmo? Quem não gosta de novidade? Quem é que não gosta de receber, de ter uma boa novidade, uma coisa legal, uma notícia boa, uma notícia bacana? Mas nem sempre as novidades são bacanas, às vezes elas geram muitos conflitos. Então existe essa grande dicotomia no nosso cérebro. E as mudanças, gente, como nós buscamos esse padrão o tempo inteiro, as mudanças são extremamente dolorosas. Elas doem mesmo no cérebro, tá? Já teve estudos com ressonância magnética funcional mostrando que quando você precisa tomar uma decisão do ponto de vista de uma circunstância qualquer, que tem esse padrão, não é? Essa flexibilidade some, aí você
acaba levando ela um pouquinho para a sua infância. Vamos pensar um pouquinho agora, trazendo essa questão da dicotomia, do busca da novidade, das circunstâncias difíceis que nós temos para a nossa vida, não é mesmo? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso aqui. Cada um de nós teve uma maneira como nós fomos educados, criados, além da nossa genética, da nossa carga biológica, que já influencia muito a maneira como nós vamos agir, nós ainda temos padrões que nós aprendemos desde pequenos. Então, às vezes, nós temos pais que são muito permissíveis, que permitem que as crianças se desenvolvam muito livremente, isso a gente sabe que pode ser perigoso. Às vezes tem pais muito rigorosos, muito rigorosos, então a pessoa cresce dentro daquele rigor, isso pode gerar uma inflexibilidade cognitiva muito grande, não é mesmo? E com isso nós vamos gerando sistemas de crenças, e esses sistemas de crenças, eles geram também vieses na tomada de decisões, que a gente chama de vieses cognitivos. Então, dependendo da maneira como você foi educado, os resultados que você obteve a partir dessa educação, você pode ter esses vieses de uma determinada maneira. Um viés que é comum para todo mundo, tá? Tem até um livro chamado Positive Illusions, Ilusões Positivas, um viés que é quase que universal para a gente discutir que nessa tomada de decisões é o que o outro faz é ruim, o que eu faço é bom. Isso é mais ou menos homogêneo para as pessoas, tá bom? Existem estudos aí, há muito tempo, há décadas, que mostram que é meio homogêneo. O que eu faço é muito bom, o que o outro faz nem tanto. Então, por isso que é ilusões positivas. A gente tende a engrandecer muito as nossas decisões, muito a nossa percepção, e tende a diminuir um pouquinho, ou às vezes muito, a percepção e as razões do outro. Olha que viés perigoso na nossa tomada de decisões, no nosso controle das emoções. Então, se eu estou sempre certo, como é que você me diz um negócio desse? Não é? Como é que você age assim comigo se você sabe que eu estou certo? Então, olha o perigo que tem essas ilusões positivas no que tange às nossas emoções. É o cara que está sempre cheio da razão, e é muito comum isso. Um outro viés tem a ver também com a nossa autoestima, tá? É muito importante a gente pensar em termos de autoestima. Se você ali está sofrendo muitas dificuldades, perdas, perdeu o emprego, não está conseguindo vencer na vida, né? Que tem várias maneiras, cada um tem a sua maneira, a sua interpretação do que é vencer na vida. E aí você tem, talvez, muitas vezes, a gente age de uma maneira que a gente chama de dissonância cognitiva. Existe uma distância entre aquilo que a gente acredita que é, tá? Aquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que nós percebemos estar sendo. Então, percebam, tem 3 alicerzinhos aqui dentro da gente se engalfinhando, tá? Brigando para ser a realidade. Então, se nós estamos, às vezes, com a nossa autoestima muito machucada, nós podemos ter comportamentos mais egocêntricos, não é? Eu. Então, você começa a falar muito de você, das suas realizações. Isso pode dar uma ideia bem ruim para as pessoas, inclusive, não é mesmo? Porque eu sou assim, porque eu faço assado, olha quantas coisas eu já conquistei. Então, é muito perigoso quando nós estamos com a nossa autoestima machucada, prejudicada, porque nós podemos interpretar a nós mesmos e aos outros com talvez um ego muito grande. Eu sou o centro. Eu sou o centro do problema, às vezes. Mas eu sou o centro. Então, eu estou centrado muito em mim. É normal isso, tá, gente? É normal que quando nós estamos com a nossa autoestima prejudicada, que a gente se centre muito no nosso ego para tentar consertar essa autoestima. O que não é... o que talvez seja, assim, a importância da nossa fala é a gente ter consciência dessas coisas.
tá bom? Às vezes nós precisamos de uma ajuda terapêutica séria para ter consciência dessas coisas, não é? Nós precisamos buscar uma ajuda profissional, alguém que faça aí uma análise, inclusive, da nossa vida, de como foram os nossos pais, como foi a nossa criação, como foram os nossos relacionamentos ao longo de toda uma vida, para compreender o nosso sistema de crença. É isso, tá? Terapia cognitivo-comportamental, eu amo esse tipo de terapia. Ou a terapia do esquema, são tipos de terapia que ajudam, então, a gente a construir, como é que é o meu sistema de crença, como é que eu consegui, de onde é que eu tirei isso, como é que eu estou agindo dessa maneira. O minha conversa aqui é para mostrar para vocês, eu não vou em uma hora conseguir mostrar que tipo de emoção para cada um aqui, eu nem tenho ciência para isso, tá bom? Que tipo de emoção para cada um de nós aqui vai ser ruim ou boa, porque também às vezes você precisa agir com uma certa como não é rigorosidade, mas com uma certa força, você precisa estar energizado para certas ações, mas essas energizações, essa energia, essa força pode levar você a tomar uma decisão muito ruim, não é mesmo? Assim como a euforia e o entusiasmo também podem levar a decisões, na tomada de decisões ruins e negativas. Então, agora que a gente define, não é? Fecha um pouquinho essa ideia do que seria a cognição quente e a cognição fria. A cognição quente é aquela tipo de tomada de cognição, geralmente tomada de decisões, memória de trabalho, inclusive, que são muito, muito influenciadas pelas emoções. E as nossas emoções, a gente sabe que estão extremamente determinadas por esses sistemas de crença, automatismos. Se o cérebro precisa criar padrão, então eu vou automatizar alguns processos. Eu vou gerar um piloto automático ali para a resposta. Não é? Uma outra questão que é importante aqui, sobre tomada de decisões e sobre emoções, não é? Particularmente emoções, é que a gente nunca pode valorizar as emoções. Conversei sobre isso lá no início da nossa fala de hoje. Então, eu tenho que tirar o melhor proveito daquela emoção que está naquele momento. Bom, se eu sinto dor, não é? O que me causa essa dor? E como eu vou resolver a dor? Se eu sinto tristeza, como eu posso aproveitar da melhor maneira possível essa tristeza, não é? Para resolver problemas, inclusive, não é? Para tomada de decisões, para os meus desafios. Então, a tristeza, eu gosto de conversar que as pessoas têm uma noção muito ruim. Claro que uma tristeza profunda, ela não vai ser boa, aí já é depressão. Uma tristeza persistente, uma tristeza que você não consegue perceber a causa imediata dela, é necessário procurar uma ajuda profissional, aí tá bom, uma ajuda terapêutica profissional. Mas se é uma tristeza que a gente chama de tristeza branda, a gente chama de melancolia isso. A melancolia, ela pode ser extremamente positiva, tá? Para se concentrar em algo. Então, por exemplo, eu agora tenho que focar em determinados temas que eu estou estudando nesse momento, não é? Para o meu próximo livro, para o que eu tenho escrito para o meu blog, para as minhas aulas. Se eu preciso me concentrar muito e não perder o foco, sabe? Não sair para um lado, para o outro, porque daí não é mais um livro, né? Não é mais uma história. Se eu estiver melancólico, ninguém está falando em tristeza profunda aqui, tá bom? Uma dor avassaladora, não. E se eu estiver melancólico, se eu estiver, sabe, ou às vezes eu até gero isso, para ser bem sincero para vocês, se eu estou eufórico e preciso escrever, eu até gero isso com música. Eu posso pôr uma música, então, que me deixe mais melancólico, que remeta a um saudosismo. O saudosismo geralmente deixa a gente melancólico, não é mesmo? Então, eu vou usar isso para me concentrar mais. Já na parte de cima, lá, se eu estou muito eufórico, entusiasta, isso também pode ser muito ruim, tá bom? Muito perigoso na tomada de decisões, principalmente.
A gente costuma ver as coisas como muito positiva, tudo vai dar certo, e não fazer uma avaliação correta das coisas, ou das situações, ou das emoções que estão em jogo naquele momento ali, que pode ser uma relação com algum parente, não é? Com nossos familiares. Aliás, com os familiares são os mais difíceis da gente conseguir controlar essas coisas, porque com os familiares, eles também se comportam de uma maneira, às vezes, muito parecida com a nossa. E aí a gente perde totalmente essa flexibilidade, porque aí a gente sempre se comporta com o pai, com a mãe, daquela maneira, ou com os filhos, daquela maneira, não é? Eu brinco que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, me criei assim, você sempre assim, Gabriela. As mudanças são muito difíceis, e as mudanças nas nossas relações com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas, são as mais difíceis. É mais fácil você mudar uma resposta emocional, você mudar uma resposta comportamental com um estranho do que com a família. Não é com aquelas pessoas que a gente, às vezes, que são os que a gente mais ama, são os que a gente mais se relaciona, que a gente mais tem contato diário, são os que a gente é menos flexível. É os que a gente toma decisões com menor flexibilidade. Tá? Então, mas e aí, se as mudanças, Rodrigo, tá bom, legal, as mudanças são dolorosas, são difíceis, como é que eu faço para mudar? Não tem fórmula mágica, tá bom? Em primeiro lugar, depende da situação de cada um. Talvez alguém tenha que procurar uma ajuda terapêutica para isso, para essa mudança. Algumas pessoas conseguem mudar fazendo exercícios cognitivos, que eu já sugeri aqui, não é? Jogos, sabe? As pessoas dizem pensar fora da caixa, e elas pensam que pensar fora da caixa é arrumar uma solução nova para aquele problema. Isso daí ela vai e pensa no problema. E pensar no problema não ajuda, porque o problema gera um hiperfoco. O problema gera um hiperfoco. É um bom hiperfoco, às vezes. Mas se você não consegue arrumar uma nova solução para aquilo, se você não está flexível para aquela solução daquele problema, você tem que sair do hiperfoco. E pensar fora da caixa e resolver problemas fora do problema. Tá? Eu falo isso com frequência para os meus alunos. Vai jogar um jogo, tá? Com seus filhos, com seus amigos, vai fazer alguma outra coisa, principalmente jogos. Eu gosto muito dos jogos, não é? Sou professor, então eu vejo que os jogos, ou vai ler um livro diferente, tá? Os livros, a literatura, quando a gente sai daquele mundo, daquele universo que a gente está, a gente vai entrar no universo de uma outra pessoa, isso nos ajuda também a ter flexibilidade. Não é mesmo? Agora eu vou ler um texto aqui, vou ler um livro, e eu vou viver a vida de uma outra pessoa por um tempo. Olha, você saiu do seu problema, e você vai viver o problema daqueles personagens todos do livro. Então, são maneiras menos dolorosas para que o cérebro possa se tornar mais flexível, não é? Para que ele possa resolver problemas com um maior nível de flexibilidade, e isso é muito bom. Professor Rodrigo, tem perigos na flexibilidade em excesso? Tem muitos perigos, tá bom? Porque a flexibilidade cognitiva, ela também pode, um cérebro muito flexível do ponto de vista cognitivo, pode também gerar uma flexibilidade moral. Sabe o que é flexibilidade moral? É o jeitinho brasileiro. Mas dá para ajeitar aqui, né? A gente recebe essa propininha aqui, é pouquinho, isso aqui não vai dar nada para o erário público, né? Entende? Os políticos são pessoas bem preparadas. Eles são preparados nesses aspectos aí, tá legal? Eles têm, geralmente, uma grande flexibilidade cognitiva, conseguem conversar com todo tipo de pessoa, conseguem, assim, agradar a maior parte das pessoas o tempo inteiro. Olha o nível de flexibilidade. Mas também há uma flexibilidade moral, que é o jeitinho brasileiro. Eu vou aceitar aqui, né, isso aqui é um pouquinho errado, mas eu vou fazer um pouquinho disso aqui, né, agora ninguém vai ver, é rapidinho, entendeu? Já vai passar. Então, é mais ou menos essa ameaça que existe por trás da flexibilidade cognitiva.
E o brasileiro é uma pessoa assim, né? É um povo, talvez até pelas nossas grandes dificuldades, a gente é um país tão rico, mas ao mesmo tempo com uma distribuição de renda tão horrível. Então a gente teve que dar jeitinhos ao longo dos últimos 520 anos, um jeitinho para sobreviver aqui, para poder talvez sobreviver. E isso gerou no nosso povo, nós somos criativos, a gente tem que dizer, brasileiro é um povo criativo, não é mesmo? É o campeão dos memes. Mas eu nem preciso dizer que nós somos campeões também na desigualdade social, que nós somos campeões em termos de doenças emocionais, principalmente de estresse, de depressão. Né? Existia um mito antes do brasileiro alegre. Isso é um mito total. Tá? Nós somos um país que consumo avassalador de antidepressivos, de ansiolíticos, nós temos muitos problemas de ordem emocional e na tomada de decisões emocionais. Então, diferir aqui, não é? Então, cognição fria, cognição quente, as emoções, não existem emoções, não existem valor para as emoções. Talvez existam valores para os nossos sentimentos, não é? Porque os sentimentos é a maneira como a gente percebe as emoções. Olha que bacana essa diferença. Então, se os sentimentos são as maneiras pelas quais nós percebemos o nosso corpo em uma determinada situação, seria muito mais, talvez, proveitoso nós focarmos nos nossos sentimentos. O que me gera, não é? Desculpe, entrou uma coisa aqui no meu computador. O que me gera essa emoção? Anotar, às vezes, é bom anotar as coisas, tá legal? O que está me gerando essa raiva? Por que eu estou irritado hoje? Não é? Por que eu estou triste hoje? Por que eu estou mais alegre? Não é? Será que essa alegria já não está virando uma euforia? Eu estou tomando decisões agora, vou comprar coisas que eu não preciso, porque a euforia pode gerar isso também, tá? Tanto a euforia quanto a tristeza. Então, a gente anotar como a gente está se sentindo em determinada situação, como nós estamos reagindo, como é que o nosso corpo reage quando está na presença daquele familiar que nós estamos com conflito, e tentar pensar um pouquinho mais sobre isso. E o sentimento, aí é o sentimento. É a consciência que o nosso cérebro tem, que o nosso organismo, que a nossa mente tem, que o nosso organismo tem, do que está acontecendo naquele momento. E com essa consciência, tomar decisões de maneira mais apropriada, do ponto de vista emocional, racional. Então, a ideia hoje aqui foi, eu trago conceitos, né? O André, o pessoal já me conhece, eu gosto de trazer os conceitos porque eles ajudam a elucidar as coisas. Se a gente tem os conceitos, eles ajudam a trabalhar um pouquinho melhor com os problemas, não é? Se eu não tenho os conceitos, eu não consigo trabalhar com os problemas de forma apropriada. E é por isso que eu trouxe os conceitos aqui e essa sugestão. Uma outra sugestão com relação ainda à tomada de decisões e resolução de problemas, né, porque as emoções podem ser ruins, não as emoções em si, mas o resultado da nossa ação frente a uma determinada emoção. É isso que é bom ou ruim. É isso que é bom ou ruim. Se nós agimos com muita agressividade frente a qualquer situação, isso é muito ruim, não é? A raiva é uma emoção, e às vezes ter um pouco de raiva de alguma coisa pode salvar a nossa pele, inclusive, tá? Mas quando isso? Como isso? Por que isso? Então, não estou dizendo, validando a raiva aqui, atuem com raiva, por favor, não é essa a ideia. Mas eu estou dizendo que a raiva, ela prepara o nosso corpo para uma situação que pode ser uma situação perigosa, não é ameaçadora, mas onde é que eu vou jogar essa raiva? Vou jogar nos meus familiares, não é? Vou jogar nas pessoas que eu mais amo, que eu mais quero ver em estado de alegria, porque, né, quando nós percebemos o outro com alegria, esse é o amor, não é? Então, fica a minha ideia aqui para que vocês
momento a momento, tá bom? Momento a momento, que são as nossas emoções de fundo, porque a gente faz muito distinção, transtornos do humor. Hoje eu estou me sentindo mal, amanhã também, eu tenho um transtorno de humor, e às vezes é só emoção de fundo. No momento de perigoso, como a gente está vivendo, de uma epidemia, de isolamento social, distanciamento social, é comum que a gente tenha muitas emoções, né, mais difíceis de lidar. Tá? Então, momento a momento, nós estamos tendo que monitorar as nossas emoções, quais são os sentimentos, quer dizer, como eu estou percebendo essa emoção, tá? Monitorar momento a momento isso, e aí eu vou concluir com uma frase da doutrina espírita. Estou usando o termo bem correto agora, não é? Doutrina espírita. Orai e vigiai. Olhe como casa as coisas, tá bom? Orai e vigiai. Momento a momento. E essa é a minha ideia de hoje. Orai e vigiai, momento a momento. Resolva um problema por vez. Resolva os problemas de curto prazo, aqueles que você sabe que você consegue iniciar e concluir, porque aqueles problemas gigantescos que a gente tem, que a gente não vai resolver de uma hora para outra, eles devem esperar, porque eles podem gerar prejuízos nas nossas relações, podem gerar respostas muito vigorosas do ponto de vista emocional. Então, tá vendo? Orai e vigiai, e esse vigiai é momento a momento. Então, essa é a principal conclusão e sugestão que eu tenho para a nossa ideia, né, que a Fátima me trouxe sobre a questão do quanto ruim podem ser as emoções, e eu pensei, né, como é que eu vou levar isso agora do ponto de vista da neurociências, da psicologia cognitiva, como é que eu vou levar essa ideia para as pessoas para que a gente perceba que não existem emoções ruins, existem respostas que nós oferecemos para as coisas que podem ter resultados ruins, comportamentos ruins, coisas que trazem negatividade para as nossas vidas, que não é isso que se deseja. Muito obrigado. Orai e vigiai. André, tudo contigo agora, meu amor. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico, maravilhoso, como sempre. André, abre tua câmera aí, André. Opa, eu abri. Cadê ela aqui? Com certeza. Orar e vigiar é uma constante. Né? A questão é colocar isso na nossa rotina. Né? Aliás, o quanto mais nós soubermos colocar todos os preceitos que a gente aprende, todos os ensinamentos elevados na nossa rotina, e não só naqueles especiais, né? Mas a gente consegue levar para o dia a dia, para a nossa prática, essa doutrina, né? Doutrina. E é bem difícil, parece assim, né? Vem o André, vem o palestrante, o Rodrigo Sartório. Não, isso aí está tudo resolvido. Não, isso é muito difícil, gente. É muito difícil. E por isso que eu sugeri, né? Se o teu problema é um pouco mais complicado do que isso, tem que procurar ajuda também profissional, porque você precisa organizar isso. E a gente não organiza essas coisas sozinho, tá bom? Tem os nossos conselheiros espirituais que a gente na oração consegue chamar, não é, André? Mas não é assim, não é uma coisa fácil. Então a gente precisa de ajuda dos espíritos, precisa de ajuda dos amigos, dos familiares e ajuda profissional também, mesmo que o problema não seja muito grande. Se tu está vendo que tu não está lidando com ele, uma ajuda profissional é bem-vinda. Sugiro sempre um psicólogo, uma psicóloga. Com certeza. É sempre importante nós termos com quem conversar. Né? Alguém de confiança, alguém em que nós confiamos. Não é simplesmente uma questão de confiança. É uma questão de você sentir-se à vontade para expor as suas questões,
de forma aberta, descontraída e espontânea. Tá? Você ter alguém para você ser naturalmente espontâneo. Essa é a questão. Em que você possa exercer a tua espontaneidade da tua natureza e pôr para fora. Né? E é claro que isso, alguns têm bons amigos que conseguem fazer isso. Outros precisam de alguém, né, de um profissional, e outros, mesmo tendo bons amigos, precisam de um profissional, não quer dizer que um substitua o outro. Precisam ainda assim de um profissional que tem experiência, habilidade, né, instrução para saber como ajudar quem está precisando, né? É isso aí. Muito bem. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também, tá? Muito Boa noite obrigado, a todos. Rodrigo. Uma boa noite a todos pela participação e continuem sempre muito bem-vindos aos nossos encontros aí. Uma ótima semana a todos, uma ótima semana, Rodrigo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.